Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 13 de novembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Nicolau I, Papa. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Cesareia da Palestina, a paixão dos santos mártires Antonino, Nicéforo, Ebina, Germano e Mánata, Virgem. Esta última, no tempo do imperador Galério Maximino, depois de ser açoitada, foi queimada viva. Os outros, porque censuraram intrépida e claramente a impiedade do prefeito Firmiliano por oferecer sacrifícios aos deuses, foram decapitados. Morte no ano 308. Em Aix-en-Provence, na Gália Narbonense, na odierna França, São Mítrio, que, apesar da sua condição de escravo, saiu deste mundo livre pela justiça em Cristo. Morte no século IV. Em Tours, na Gália Ilionense, também na atual França, São Brício, bispo, discípulo de São Martinho, que foi sucessor do seu mestre e durante 47 anos enfrentou muitas adversidades. Morte no ano 444. Na África proconsular, a comemoração dos santos mártires hispanos Arcádio, Pascásio, Probo e Eutiquiano, que, por não quererem decididamente aderir à heresia ariana, por ordem de Genserico foram proscritos, depois exilados e atormentados com atrozes suplícios e finalmente assassinados com vários gêneros de morte. Então também o pequeno Paulilo, irmão de Pascásio e de Eutiquiano, com admirável constância, não permitindo ser separado da fé católica, foi longamente açoitado e condenado à mais vil escravidão. Morte no ano 473. Em Vienne, na Gália Ilionense, atualmente na França, São Leoniano, abade, que, trazido da Panônia cativo para esta região por gente inimiga, dirigiu santamente monges e monjas durante mais de 40 anos, primeiro em Autun e depois em Vienne. Morte no ano 518. Em Arvena, na Aquitânia, hoje Clermont-Ferrand, na França, São Quinciano, bispo, que ocupou a sede de Rodez, mas depois, exilado pelos godos, foi nomeado bispo desta cidade. Morte no ano 525. Em Città di Castello, na Úmbria, região da Itália,
a comemoração dos Santos Florêncio, bispo, de cuja doutrina fiel e vida santa dá testemunho o Papa São Gregório Magno, e de Santo Amâncio, seu presbítero, admirável na sua caridade para com os enfermos e em todas as virtudes. Morte no século VI. Em Rodez, na Aquitânia, na odierna França, São Dalmácio, bispo, cuja caridade para com os pobres é louvada por São Gregório de Tours. Morte no ano 580. No Vale de Suze, entre os Helvécios, na atual Suíça, Santo Imério, eremita, que pregou o Evangelho nesta região. Morte no ano 612. Em Toledo, cidade da Espanha, Santo Eugênio, bispo, que se dedicou ao ordenamento da Sagrada Liturgia. Morte no ano 657. Na região de Cambrai, na Gália, hoje na França, Santa Machelendes, virgem e mártir, que, segundo a tradição, escolhendo a Cristo como seu esposo e recusando o homem a quem seus pais a tinham prometido, foi por ele morta ao fio da espada. Morte no ano 670. Em Roma, junto de São Pedro, São Nicolau I, Papa, que se distinguiu pela sua energia apostólica em confirmar a autoridade do Romano Pontífice em toda a Igreja de Deus. Morte no ano 867. No mosteiro de La Réole, na Gasconha da França, o passamento de Santo Abão, abade de Fleury, admiravelmente instruído na Sagrada Escritura e nas letras humanas, que, por defender a disciplina monástica e fomentar ardorosamente a paz, morreu trespassado por uma lança. Morte no ano 1004. Em Ivreia, no Piemonte, região da Itália, a comemoração do Beato Varmundo, bispo, ilustre pela sua fé viva, piedade e humildade, que defendeu das insídias dos poderosos a liberdade da Igreja, construiu a catedral, fomentou a vida monástica e instituiu uma escola episcopal. Morte no ano 1010. Em Cremona, na Lombardia, também região da Itália, Santo Mobono, um comerciante que se tornou memorável pela sua caridade para com os pobres, por acolher e educar as crianças abandonadas e fomentar a paz entre as famílias. Morte no ano 1197. Em Roma, Santa Agostinha Pietrantoni, Lívia Pietrantoni, virgem da Congregação das Irmãs da Caridade, que se dedicou com generosidade cristã ao cuidado dos leprosos no Hospital do Espírito Santo, onde morreu apunhalada por um enfermo num ataque de furor homicida. Morte no ano 1894. Em Cimar de Valdigna, na região de Valência, na Espanha, o beato João Gonga Martínez, mártir, que, durante a perseguição contra a fé, derramou o seu sangue por Cristo. Morte no ano 1936. Em Portichol de Tavernes, perto de Carcaixent, na mesma região da Espanha, a beata Maria do Patrocínio de São João, Maria Cinta Assunção Giner Gomis, virgem do Instituto das Irmãs de Maria Imaculada Missionárias Claretianas e mártir, que na mesma perseguição no combate da fé alcançou a vida eterna. Morte no ano 1936. Em Halle an der Saale, na Saxônia, região da Alemanha, o beato Carlos Lampert, presbítero e mártir, que depois de ter sido encarcerado 3 vezes por um regime inumano e hostil à religião, foi finalmente decapitado em ódio à fé cristã e ao sacerdócio. Morte no ano 1944. Em Sófia, na Bulgária, os beatos Pedro Viseu, Paulo, José Dzidzov e Josafá Siskov, Roberto Mateus Siskov, presbíteros da Congregação dos Agostinhos da Assunção, que, no tempo de um regime hostil a Deus, acusados falsamente de traição e encarcerados por serem cristãos, mereceram receber pela sua morte o prêmio prometido aos fiéis discípulos de Cristo. Morte no ano 1952. História de São Nicolau. Origens. Filho de família nobre e rica, Nicolau nasceu em Patara, cidade da Ásia Menor, por volta do ano 250. Seus pais eram muito ricos e cristãos fervorosos. Desde criança Nicolau demonstrou inclinação para a virtude, para a vida espiritual e para a caridade. Quando jovem, não se importava com diversões e vaidades, mas preferia participar das atividades da igreja. Já morando com sua família em Mira, desenvolveu o costume de fazer doações anônimas, tanto em dinheiro quanto em roupas e alimentos para viúvas, pobres e necessitados. Presentes jogados pela chaminé.
Este fato ajudou a criar a figura de Papai Noel. Certa vez, um pai não tinha dinheiro para pagar os dotes de suas 3 filhas. Por isso, não tinha condições de dar a elas um bom casamento. Desesperado, o homem decidiu encaminhar as 3 para a prostituição. Nicolau ficou sabendo dessa história e agiu. Encheu 3 saquinhos de moedas de ouro, no valor dos dotes de cada uma das filhas. Depois, foi até a casa dessa família de madrugada, subiu no telhado e jogou os saquinhos pela chaminé. Assim, ele salvou as jovens da prostituição e criou o mito do Papai Noel. Bispo de Mira. São Nicolau foi sagrado bispo da cidade de Mira, ainda muito jovem, por causa de sua grande sabedoria, caridade e espiritualidade. Sua liderança era incontestável e admirada por todos. Porém, o que mais admiravam era sua santidade. Ele chegou a desenvolver um apostolado também na região da Palestina e Egito, mas sempre voltou para sua cidade, Mira. Perseguição e prisão. Mais tarde, ocorreram as terríveis perseguições do imperador Diocleciano. Por isso, São Nicolau foi preso, pelo fato de ser bispo católico. Permaneceu na prisão por 2 décadas, mas não renegou sua fé. Ficou firme e encorajava outros prisioneiros a permanecerem fiéis a Jesus Cristo, mesmo diante da crueldade da prisão. Somente quando foi decretado o famoso Edito de Constantino, que tornou o cristianismo a religião oficial do Estado romano, ele foi libertado. Atuante. O bispo São Nicolau participou ativamente do primeiro concílio de Nicéia, em 325. Neste concílio foi rejeitada a heresia ariana. Documentos atestam que no momento da abertura deste concílio, o imperador romano Constantino ajoelhou-se em frente a São Nicolau e a outros santos homens de Deus, que sofreram a última perseguição romana. Ajoelhado, Constantino beijou suas gloriosas cicatrizes em sinal de veneração. Milagres. São Nicolau de Mira foi venerado como santo ainda em vida. De fato, sua caridade e sabedoria eram admiráveis. Além disso, quando ainda estava vivo, vários milagres aconteceram por sua intercessão. Por isso, sua fama se espalhou entre os cristãos da Ásia. Morte. São Nicolau faleceu em 6 de dezembro do ano 326, na cidade de Mira. Seu túmulo tornou-se local de grande peregrinação. Mais tarde seus restos mortais foram transportados para a cidade de Bari, Itália. Lá, até hoje, suas relíquias são motivo de grande veneração. O culto a São Nicolau propagou-se por toda a Europa. Oração a São Nicolau. Deus, Todo-Poderoso, atendei às nossas preces e aceitai que vos adoremos, prestando homenagem a São Nicolau, sede bendito e louvado, eternamente, pelos dons que concedestes a esse vosso santo, e por nos haver dado São Nicolau com nosso protetor. São Nicolau, protegei-me contra os perigos do mar. São Nicolau, guiai-me. São Nicolau, socorrei-me. Rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria.